Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um encontro virtual da Estação Piabiru, Caminho da Graça. E hoje, além da música boa, teremos o compartilhamento do Evangelho de Jesus. Também bateremos um papo sobre a nudez de Noé e o caso Mariana Ferrer. Eu aproveito para mandar um super abraço a todos os que fazem a estação aqui em Piabiru, no Paraná. Fique com a gente. Pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar neste esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados, faz chover profetas apaixonados, morrendo, interrompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guia o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. Da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal, sabotando nos céus. Estão distantes do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar. É proibido pensar. 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 Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar no esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. É proibido meras repetições. É proibido pensar. Repetições. É proibido pensar. Repetições. É proibido pensar. Repetições. Sons. Repetições. É proibido pensar. Meras repetições. É proibido pensar. Sons. É proibido. Olá, agora de volta. E nesse momento eu gostaria de compartilhar algo muito importante com vocês. Eu vou ler o texto que está em Gênesis, no capítulo 9, a partir do versículo 20, que diz assim: Sendo Noé agricultor, plantou uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus irmãos, que estavam do lado de fora. 23. Então Sem e Jafé, os outros irmãos, pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas, com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. 24. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. Esse é um texto relativamente comum. E é interessante que, olhando para textos assim, eu fico a pensar que o que me faz ainda hoje não me envergonhar do Evangelho de Cristo é porque ele ainda, para mim, é realmente o Evangelho de Cristo. Não se trata de um apanhado de dogmas, de leis arbitrárias que mudam baseado no tempo. E aqui a gente pode enxergar um problema. Por quê?
Porque grande parte das pessoas seguem elementos temporais, religiosamente falando. Elementos que são descritos e ensinados como se fossem verdades temporais. Aliás, como se fossem verdade atemporais. E aí nós temos esse problema, porque ficam irritadas com as expressões e as verdades simples das palavras de Jesus. Eu quero dizer para vocês que o Evangelho é atual. O Evangelho não lida com regras, mas com princípios de vida. É interessante que a gente pode passar a vida toda ouvindo ensinamentos e pregações que acontecem sempre com os mesmos temas, ou seja, com temas corriqueiros, envelhecidos, que não se atualizam. E eu sei que você sabe muito bem disso. Mas o Evangelho, ele lida com questões atuais. E, acima de tudo, faz nos entender que crer é também pensar. Ou seja, o Evangelho nos incomoda. Até porque a verdade, em muitos casos, antes de nos convencer, ela nos irrita. Mas é preciso persistir nela, para que ela tenha sentido em nossas vidas. Você já percebeu que temas atuais como racismo, a homossexualidade, o estupro, são assuntos que não estão nas pautas ou na pauta de muitos ambientes religiosos? Muito pelo contrário. Suas falas sobre os assuntos, desses assuntos são arcaicas, são falas patriarcais, são falas machistas, são falas misóginas, fundamentalistas e não segundo o que Cristo de fato nos ensinou. Recentemente, nós tivemos aí o estupro da influência Mariana Ferrer. E isso trouxe à tona o que a sociedade brasileira pensa de fato. E se tem algo que a internet favoreceu nesse sentido, foi dar voz aos que estavam escondidos e que temiam expor as suas ignorâncias. Porém, agora encontram respaldos na ignorância de muitas outras pessoas, ou seja, dos seus semelhantes, e envoltos em capas de santidades, né, e ditosos em seus supostos zelos, mostram uma espécie de religiosidade doente e distante de fato de ser discípulo de Cristo. O que me faz pensar que, junto com o caso, os sentimentos ou as verdades do imaginário coletivo dos brasileiros, de muitos religiosos, por exemplo, ignorantes em vários sentidos, acabam saltando. Por exemplo, a gente escuta demais, mas também, olha a saia dela, olha o tamanho, olha, ela estava bêbada, o que estava fazendo lá? Por que estava sozinha? Se fosse moça direita, não estaria lá, bem feito, etc. Não só para o caso em específico da Mariana, mas diversos outros casos no Brasil. Enfim, são frases que demonstram o que a sociedade pensa, baseado nessa religiosidade apodrecida que legitima esses discursos que, inclusive, elege os representantes políticos. Mas, quando a gente para olhar para a Bíblia com o olhar de Jesus e não das igrejas, eu encontro, por exemplo, outro cenário. Os versículos que acabamos de ler sobre Noé falam de um Noé pós-dilúvio. Ele planta uma vinha, ele faz o vinho, ele bebe, ele embriaga-se e, de certa forma, posteriormente é violado pelo próprio filho. E aqui eu queria ponderar, inclusive, algumas diferentes interpretações sobre esse ver a nudez do pai. Sem entrar muito nos detalhes, de um lado, e comumente usado em nosso Brasil, pelas igrejas, quando diz que Cã viu o pai nu, de fato ele viu a nudez do pai. Chama seus irmãos, que acabam não comungando com ele. Os irmãos Sem e Jafé vão lá, cobrem o pai, e o pai agora sobra, amaldiçoa a descendência do filho. Até porque, segundo a tradição, foi Canaã que viu e chamou o pai, que acaba vendo também a nudez. Em outra linha interpretativa, temos a ideia de que ver a nudez é possuir sexualmente. E aí, nesse caso, Cã vê o pai nu, mantém uma relação sexual com o pai, ou seja, o estupra, e em seguida ele vai e conta para os seus irmãos, que correm envergonhados para cobrir a nudez do pai. Daí a razão de termos uma irritação tamanha de Noé, que posteriormente profere uma maldição. Agora, independentemente do que de fato tenha ocorrido, se somente ver, se só foi ver a nudez, ou de fato foi um ato sexual, aqui não me importa com isso.
O desfecho desse assunto, ou dessa história, nos ajuda a entender alguns princípios elementares que faz toda a diferença para os dias que estamos vivendo. Por exemplo, em primeiro lugar, quem bebeu foi Noé. Ele estava fora de si. E sobre ele não é imposta a culpa. Segundo lugar, Noé, quando ele recobra os sentidos, ele não tem a fala minimizada, ele não tem a fala negligenciada, ou dada como sem sentido, como acontece com muitas meninas que estão estupradas, violadas. Apesar de Noé ter convivido com a situação posterior, com a situação que aconteceu, ele tem toda a proeminência de falar, de agir, de ter a sua voz ouvida posteriormente. Em terceiro lugar, aqui a gente percebe também que a responsabilidade e a sentença vai recair sobre a linhagem do culpado e não sobre a vítima. Percebe que a gente tem um discurso muito descolado daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que Jesus quis que a gente aprendesse com relação à Bíblia Sagrada? E hoje? Será que você colocaria a culpa na Mariana ou outras meninas estupradas por estarem bêbadas ou de minissaia, como muitos outros têm feito? Ou se você que coloca a culpa na Mariana ou de outras meninas por estarem bêbadas ou por estarem de minissaia, você colocaria a culpa em Noé? Você consegue perceber, você consegue ver que muitas Noés, muitas mulheres que diariamente são violadas, são maltratadas, são estupradas, tendo as suas nudezes vistas, vocês conseguem perceber isso? Você que consegue entender que a culpa não é delas, mas dos que a violaram, ou dos que as violaram? Você consegue perceber que não importa se beberam, se estavam nuas, se estavam com pouca roupa? Você consegue perceber isso? O fato é que os cães não possuem o direito de agir como eles estão agindo. Você consegue, ao mesmo tempo, ter a mesma atitude ou as mesmas atitudes de Sem e Jafé? Os outros filhos que, sem palavras, cobrem o violado, ou seja, eles criam mecanismos para minimizar o ocorrido sem alardes, na maior discrição possível, preservando a integridade da vítima. Você consegue agir assim? Você conseguiria agir assim? Enfim, essa passagem de Noé nos ajuda a entender, compreender qual deve ser o olhar de Jesus que a gente precisa nutrir para os nossos dias, para que essas visões arcaicas, patriarcais, misóginas, sumam de perto de nós, até porque Jesus não nos ensina dessa forma. Agora, se você ainda não vê assim, eu te convido a ver os textos bíblicos segundo a ótica de Jesus, segundo os ensinamentos de Cristo. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar essa clareza e, acima de tudo, que as nossas convicções sejam baseadas naquilo que Jesus nos instruiu, nos ensinou. Que essa história de Noé possa nos dar o respaldo e a orientação necessária para termos a condição de agirmos de maneira satisfatória, bíblica e cristocêntrica diante de um mundo tão malvado, tão corrompido, e com pessoas que se dizem ser seus discípulos, mas têm atitudes completamente diferentes daquela que o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus. Amém.
E então, conseguiu perceber alguma coerência naquilo que foi dito? Algum testemunho em você diz que tem coerência ou tem sentido aquilo que foi mencionado? Se você quiser, se você puder, eu te convido a vir sempre estar pensando aqui com a gente. Ok? Um forte abraço e a gente se encontra no nosso próximo encontro.